paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, aleluia. Gente, que tempo bom, que tempo bom. O Senhor, Ele preparou esse momento para as nossas vidas. E como nós somos gratos a Deus por essa oportunidade. Pastor Lucas, muito obrigada mais uma vez. Eu estou grata demais ao Senhor e à vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, buscando o Senhor. A palavra de Deus é fiel. Pedi, e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Eu quero declarar sobre a sua vida que aquilo que você está buscando vai achar você. Porque normalmente é assim que o Senhor faz, né? Deus abençoe, Gabi, Deus abençoe sua vida. Te amo em Cristo, você tem sido uma bênção, um bálsamo, viu? Quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores e quero deixar uma palavra em agradecimento, mas de dedicação para a igreja. Não é o texto que eu vou pregar, mas eu separei aqui uma palavra para a igreja, pastor Lucas. Essa palavra é para o Senhor, viu? E para toda a igreja, para todo o rebanho que Deus lhe confiou. Se encontra na 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 10, que diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, Ele mesmo fortalecerá. Seja a Ele o poder para todos sempre. Amém. A todos os pastores, liderança, membros da igreja, voluntários desta casa, tenham isso em mente. O mesmo Senhor que vos chamou, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá. Viu? Eu quero deixar essa palavra de Deus aqui para fortalecimento, para vigor dos irmãos. E eu também queria, em um ato de gratidão, dedicar uma palavra aqui também à vida do pastor Eduardo, que é meu esposo, mas é sobretudo um profeta na minha vida, um sacerdote na minha casa. E eu não consigo me acostumar a ouvi-lo ministrar, porque todas as vezes que Deus o usa por intermédio da sua palavra, Ele é alguém que consegue nos dar, através da sua instrumentabilidade, o poder de assertividade. Eu sei que Ele não gosta muito que seja eu a pessoa que fale isso, porque fica parecendo até que eu estou rasgando seda. Mas na verdade eu sou a pessoa que tem mais autoridade para poder fazer isso, porque eu de fato posso dar um testemunho de quem Ele é quando Ele não está aqui. E então poder assisti-lo, ouvi-lo e receber dele, e perceber que 20 anos de convivência não puderam fazer com que a intimidade roubasse a honra do ministério que o Senhor te confiou, é para mim uma alegria, mesmo que você fique um pouco constrangido com essas palavras. Eu quero dedicar para a sua vida aquilo que eu vejo na condição de quem ouve a palavra quando está sendo ministrada, na hora que você está pregando. Eu imagino que se você pertencesse aos tempos bíblicos, exceto por uma coisa, você não seria tão semelhante ao Apolo que Paulo menciona. Só por uma coisa, qual? Ele não era batizado no Espírito Santo com fogo, na evidência do falar de outras línguas. E você o é, mas todo o restante eu percebo como isso é uma verdade hoje, quando ouvimos você ministrar. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas concernentes a Jesus. Verso 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram Priscila e Áquila, levaram-no consigo. Esse é um outro privilégio que só eu tenho, de quando o culto acabar poder te levar comigo. E declararam com mais precisão o caminho de Deus. Foi o que ele provocou na vida deles depois de tê-lo ouvido. E querendo ele passar a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. Tendo chegado, ajudou muito pela graça daqueles que o criam. Deus, Ele usa essa faceta do seu ministério. Você nos ajuda muito a saber o que fazer depois que você prega. E para o Bispo Júlio eu quero deixar uma palavra aqui, que é praticamente um clamor, um pedido.
diante da sua instrumentabilidade. Eclesiastes capítulo de número 12. As palavras dos sábios, e é com o Senhor que eu estou falando, são como aguilhões e como pregos bem fixados. São as palavras coligidas dos mestres, as quais nos foram dadas pelo único pastor. Demais disto, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros. Bispo Júlio, por favor, escreva mais. Por mais que isso seja o que disse o proverbista: o muito estudar é enfado da carne, mas não tem a sua vida como preciosa. Mas por causa do tanto que nos acrescentou hoje aqui em tanta sabedoria, por favor, escreva mais. Nós precisamos da sua vida. Eu não sei aonde está o material do Bispo Júlio. Aonde está o material do Bispo Júlio? Torne esses aplausos coerentes com seu testemunho. Passa lá e adquira o máximo de material escrito que você puder adquirir, escrito por esse homem de Deus. E eu vou te dar um exemplo prático disso. O que me fez subir hoje e aqui para pregar foi uma frase escrita de uma mulher de Deus que eu respeito muito. Uma frase escrita foi o que me fez subir hoje para pregar aqui. O que Deus usou para que eu tivesse ousadia de subir hoje aqui para ministrar diante daquilo que eu ouvi antes de mim, foi uma frase escrita. Não foi o que o pastor Eduardo pregou que me deu ânimo para subir aqui. Pelo contrário, quanto mais ele pregava, mais eu dizia: eu não vou subir para falar nada. Não foi o que o Bispo Júlio pregou. Quanto mais ele pregava, mais eu dizia: vou fingir um arrebatamento de sentidos. Eu não tenho mais nada, não vou. Tanta graça, tanta sabedoria, tanta revelação, tanto transbordar de Deus. E não é porque eu não tenho vontade, não é porque eu não gosto de ministrar, pelo contrário. Mas é porque diante da envergadura daquilo que nos foi confiado aqui essa noite, eu de verdade, na minha humanidade, na minha pequenez, começo a ser provada pela minha consciência. E penso que não tenho o suficiente, porque num culto como esse, gente, quem está me ouvindo, diga amém. Num culto como esse, depois de ouvir o que a gente ouviu, debaixo de uma atmosfera como essa, de verdade, se você tivesse que estar aqui agora no meu lugar, sua consciência também o provaria, dizendo assim: vai acrescentar o quê? Sua consciência não faz isso comigo, porque você me vê melhor do que de fato eu sou, mas eu não sou tão boa quanto você pensa. Então por isso que eu não estou falando para você lidar com a minha, estou falando para você lidar com a sua. Troque agora de lugar, suba aqui, pregue e termine essa noite de domingo. Vem! Não, vem! Vem! Se a gente tem um nível de consciência razoável, falta em nós um pouco dessa ousadia de dizer: eu tenho a acrescentar. Eu não consegui me ver assim nessa noite. Existem noites que me sobra essa ousadia. Eu digo: eu acho que hoje eu posso acrescentar. Mas num culto como esse, você é desafiado a pensar: o que mais eu posso acrescentar? E por que eu estou te falando para adquirir material escrito? Porque as duas maiores viradas da minha vida aconteceram por causa de um material escrito, todo ele baseado na palavra de Deus. Hoje o que me fez subir aqui foi uma frase não falada, uma frase escrita de uma mulher de Deus que eu ouvi um dia, e ela disse e escreveu assim: eu não posso ficar paralisada por causa da grandeza de quem me ouve. Eu preciso me mover por causa da grandeza de quem me usa. Eu falei: Deus, é crendo nisso que eu vou subir hoje ali. Porque se fosse pela grandeza de quem me ouve, eu pegava essa primeira cortina preta que apareceu e eu sumia. Mas por causa da grandeza de quem eu creio, que é quem usou o bispo, que é quem usou o Eduardo, que é quem usa o pastor Lucas, que é quem usa o Arthur, os ministros, os adoradores, os instrumentistas, eu preciso crer de igual forma. Quem está crendo comigo, diga amém. Aleluia. Agora eu já nem quero mais te dar oportunidade. Quem vai pregar sou eu mesmo. Já me edificou a fé, já me animou a alma. Você está entendendo? Então quando o culto acabar, vai lá no material do homem de Deus
e adquira um material escrito, porque o nosso pedido hoje, bispo, é: não se enfade, por mais cansaço que gere o escrever livros, nós precisamos daquilo que Deus tem transbordado na sua vida. Agora sim, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Ontem foi capítulo 21, né? Hoje nós vamos voltar, será capítulo 19. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Deus tem nos conduzido aqui ao entendimento, irmãos, de princípios e de como a palavra de Deus deve ser amada por nós, reverenciada por nós, de como nós devemos dedicar-nos à leitura dessa palavra, de como nós devemos debruçar sobre essa palavra, crer nessa palavra, viver de acordo, não com as circunstâncias, mas com o que a palavra diz ao nosso respeito. João capítulo 19, João capítulo 19, versículo de número 23 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-na em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era toda sem costura, tecida numa peça só, de alto a baixo. E disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Complete aí você: isto aconteceu para que se cumprisse que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi o que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, que estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo passou a recebê-la na sua casa. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, para que o que se cumprisse, gente? O que, gente? Ele disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e colocaram-na numa vara de ísopo, e chegaram na sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque este sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas e que fossem tirados os crucificados de lá. Mas chegando-se a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais, que estas coisas aconteceram, para que se cumprisse a Escritura, que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. E como diz outra Escritura: olharão para aquele a quem transpassaram. Complete só mais uma vez para mim o verso 36, por favor. E estas coisas aconteceram para que se cumprisse diga amém por essa palavra. Aleluia. Eu vou contar de 1 a 3. Você vai olhar para pelo menos 2 pessoas e vai acalmá-la nessa noite. Camille, como é que se acalma alguém de verdade? Ficando mais nervoso do que essa pessoa. É a única maneira que você tem condições de fazê-la se deslocar de onde ela está e ir para onde você quer levá-la. Nunca tente acalmar alguém que está nervoso dizendo para ele: calma. Isso irrita muito mais. Das duas, uma, ou ele vai começar a gritar com você e vai dizer: você ainda não me viu nervoso? Ou ele vai gritar ainda mais com você
e vai dizer: eu não quero calma, porque a calma demonstra passividade diante daquilo que você quer, atividade para ser resolvido. Então quem está nervoso não procura calma, procura algo que se sobreponha a isso. E é por isso que para acalmar alguém você tem que ser mais enérgico do que quem está nervoso. Então presta atenção, quando eu disser 3, eu vou contar de 1 a 3. Você vai ser enérgico e você vai dar um grito para essa pessoa e você vai dizer para ela: calma, vai se cumprir tudo. Então primeiro você grita: calma. Depois você fala: vai se cumprir tudo. Prepara. Eu conto 1, pega na mão dela que está muito frio, para ver se já dá uma esquentada. 2, já começa a sacudir ela, para ela entender que você vai locomovê-la mentalmente dessa circunstância que tem bloqueado, que tem deixado ela nervosa, ele nervoso. Sacode, vai meu filho. Você que está aí atrás, é por isso que não é bom sentar sozinho. Você tem que sentar perto de alguém. Presta atenção, 2,5. Você vai gritar e vai dizer: calma, mas tem que gritar, irmãos, senão ele não vai entender. Calma, vai se cumprir tudo. É 1, é 2, é 3, grite aí. Vai se cumprir tudo. Tudo que Deus disse a seu respeito, tudo que a palavra de Deus garantiu sobre a tua casa, tudo aquilo que Deus liberou acerca da tua vida. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria, diria e não faria. Como já aprendemos aqui, para Deus, aquilo que Ele fala é aquilo que Ele faz, porque a palavra dEle é uma só, é uma só. Ele chama a existência aquilo que não existe pelo poder da sua palavra. Quando Ele diz haja, a luz tem que aparecer. Vai se cumprir tudo. Tudo. O que você acredita, o que você acha impossível, o que você considera inédito, até mesmo os corações mais endurecidos e as mentes mais embrutecidas não tem poder de contra-argumentar uma palavra que Deus determinou. Isaías é categórico em dizer: se o Senhor, pois, o determinou, quem, pois, o invalidará? Dá uma olhada bem afrontosa para esse crente e diga: quem? Por isso Paulo vai ser tão categórico e vai dizer aos seus: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E meu irmão, tem uma lista que pode ser dividida de forma numérica ou alfabética. O que não falta é gente contra nós. Só que o que o texto está dizendo é: quem o resistirá? Levanta a cabeça e a sobrancelha mesmo, como quem assim tem orgulho de servir esse Deus. E fala para os dois assim: quem? Nós vamos apanhar, vamos, mas quem vai nos resistir? Vão cuspir, vão, mas quem é que vai tirar a gente da história? Vão perseguir, vão te chamar de tudo, menos de bonita, só não vão poder rasurar aquilo que o autor da sua história já determinou. A palavra de Deus é perfeita. Não sou eu que estou falando isso, é o próprio Salmo que reverencia a palavra. Já foi falado sobre ele aqui, Salmo de número 119. Não é à toa que esse Salmo acabou sendo o Salmo mais extenso do compêndio do livro dos Salmos. É porque Davi decidiu dedicar-se a falar da palavra, a honrar a palavra. E ela é fonte inesgotável. Ela não cessa, ela não passa. O texto também é categórico em afirmar acerca dela: céus e terras passarão, mas as minhas jamais hão de passar, jamais. Tudo que Deus disse a seu respeito se cumprirá. Esteja apenas posicionado onde a palavra quer te levar, para que ela continue a fazer o desdobramento daquilo que ela te garantiu. A gente vai ver isso aqui no texto de João, baseado no próprio Cristo, no próprio Filho de Deus. E não teria exemplo melhor para crermos nisto nesta noite. Porque João, quando vai fazer a biografia de Cristo, diferente de todos os outros evangelistas, ele vai fazer a biografia de Cristo não partindo da existência da sua natureza humana no ventre de Maria. Já percebeu?
João capítulo de número 1, ele parte do entendimento da existência que ele alcançou de Cristo, que transcende ou antecede seu nascimento no ventre de Maria. Ele compreende que ele não passou a se movimentar na humanidade no dia que foi entregado por mensagem a Gabriel, amando de Deus, no ventre de Maria, mas no dia que, acessando a revelação da palavra de Deus escrita por Moisés em Gênesis, ele percebeu que ele estava lá na execução da palavra. Quando o texto afirma que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E disse o que? Deus, haja. O que foi que Deus liberou para que se manifestasse? Luz. E ele fez isso a partir de que movimento? Movimento espiritual? Não. Movimento falado. Verbo, palavra. É algo tão forte que deve merecer um pouquinho da nossa atenção. Porque quando você para observar Gênesis e você vê a manifestação de tudo aquilo que existe e de tudo que há, você vai ver a consolidação daquilo que eu estou falando pela boca ou pela escrita do autor da carta aos Hebreus, quando ele diz assim: porque céus e terra, tudo que existe e tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Então tudo aquilo que nós vemos como material, como físico e como real que está diante de nós, na verdade só puderam ser criados por causa da palavra que Deus liberou. Por isso este mesmo autor vai falar que nós também temos esse poder de trazer à realidade aquilo que se manifesta por uma palavra de fé, dizendo: porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando crendo que a palavra de Deus é o firme fundamento, a mais concreta estrutura no mundo espiritual, capaz de tornar tangível a realidade da vida do homem, quando cremos nisto, não há absolutamente nada que não possamos acessar, não há absolutamente nada do que possamos não fazer. Você se torna capaz de tudo. Só há um pequeno problema que tem impedido a gente de acessar tudo que a gente quer e receber tudo aquilo que a gente acredita. A gente começa a acreditar que Deus depende da nossa fé para ter poder de fazer as coisas que Ele faz. E a fé não dá para Deus poder para fazer o que Ele faz. A fé me dá poder de receber aquilo que, crendo eu ou não, Deus pode fazer. Então vou falar de novo. A minha fé não dá para Deus o poder dele fazer nada. Se eu creio, Deus pode. Quando eu não creio, Ele continua sendo poderoso, todo poderoso. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então, Camila, porque a palavra de Deus diz que é necessário que todo aquele que se aproxima dele, de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso não é para Ele ter poder de fazer o que eu quero. Isso é para eu ter poder de receber o que Ele pode fazer. Quem entendeu, diga amém. Não sou eu que estou falando isso. É um princípio da palavra de Deus que me leva a agir com essa fé correta. Essa fé é a fé correta. Que fé é essa? É a fé que não sente para pedir. É a fé que não sente para fazer. É a fé que manifesta o que a palavra diz, independente do que a consciência acha. É a fé que manifesta o que a palavra de Deus diz, independente se eu estou tomando Rivotril ou não. É a fé do que a palavra de Deus declara, mesmo quando as circunstâncias reais da minha vida são totalmente contrárias à bênção da prosperidade, à bênção da família, à bênção da produtividade. Então eu não paro de falar porque eu não sinto. Pelo contrário, se ando por fé, não ando por vista. Se não ando por vista, não ando pelo que sinto. Ando pelo que ouço. Por isso a fé vem pelo ouvir. Por isso não é meu espírito que governa as minhas decisões. Não é a minha alma que determina como eu vou viver. Porque a minha alma é temporária, passageira. Hoje ela sente, amanhã ela não sente. Hoje ela quer, amanhã ela não quer. Mas quando eu tenho a palavra de Deus na minha mente, eu trago toda a situação, seja ela de tempestade, seja ela de circunstância adversa, e submeto ela à palavra de Deus. Uma vez ela submetida à palavra de Deus, a circunstância da minha realidade começa a se subordinar àquilo que eu estou liberando pela palavra.
Se Ezequiel no capítulo 37, na visão do vale de ossos secos, tivesse esperado sentir para profetizar, ele jamais teria profetizado nada, porque sem dúvida, numa visão tão tenebrosa quanto aquela de caveira, cabeça, osso espalhado para tudo que é lugar, terra seca, vale sombrio, escuro e profundo, sem dúvida, a única coisa que ele poderia sentir, emocionalmente falando naquele momento, era medo. Você imagina que você está num lugar que já não é fácil, um cativeiro. Você vive sobressaltado com as coisas que vão acontecer. E aí numa visão, quando Deus vem falar com você, Ele não vem te mostrar uma campina florida. Ele te leva pela mão e te obriga a ficar no meio de um vale. Às vezes Deus não pega na nossa mão para mostrar que é companhia, mas para nos impulsionar, nos impelir, nos obrigar a ficar onde Ele quer que nós fiquemos, mesmo quando nós não queremos ficar lá. E a prova no que eu estou dizendo, o texto diz: e me tomou e me levou e me deixou lá. Só peguei porque se eu não te trago você não vem. Só peguei porque se eu não te levo você não fica. Só te deixei porque se não fosse assim eu não ia conseguir completar a visão que eu tenho que passar para você. Quem está entendendo mais ou menos, diga amém. E aí a gente acha que Ezequiel começou a profetizar, mas não é assim. O texto diz que Deus diz para ele na visão: filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele responde: Senhor Deus, Jeová, tu sabes. O que ele está dizendo? Eu não tenho circunstância alguma que me motiva para falar nada. Pelo contrário, se ele fosse dar vazão ao que ele pensa, certamente falaria alguma coisa que declinaria ele da pergunta que Deus está fazendo. Aí olha como ele responde, gente. Tu sabes. O que ele está dizendo? Desse vale eu não sei nada, mas de tu. Oh meu Deus, nos faça alcançar a realidade desse pensamento. Nos faça alcançar a certeza dessa maneira de pensar. Não vamos emitir opinião sobre as circunstâncias que não temos domínio. Será que vai ser curado? Será que não vai ser curado? Será que a porta vai se abrir esse ano? Será que ela vai se fechar? O que mais nos aguarda no governo brasileiro no ano de 2023? Eu não quero ir para a internet guardar, ou melhor, manifestar opinião sobre cenários de incerteza. Mas eu posso, num cenário de incerteza, Arthur, manifestar o que eu sei sobre Deus. O que Deus faz num cenário de incerteza. E foi isso que Ezequiel fez quando ele disse: Senhor Deus, Jeová, tu sabes. Ele está dizendo: acerca deste vale eu não tenho o que falar, mas eu sei que tu podes fazer o que tu queres, na hora que tu queres, do jeito que tu queres, na maneira como quiseres. E eu estou aqui. Estou aqui e eu não sirvo o vale, eu sirvo o Senhor. Estou aqui, se tu me trouxeste para esse cenário, é porque o Senhor quer me comunicar alguma coisa. E aí Deus, que não teria problema, porque eu quero que você saiba que nós cremos que eles são um só. Deus disse assim para Ezequiel: então profetiza. E a impressão que a gente tem é que Ezequiel começou a profetizar. Fala a verdade, a maioria das vezes que esse texto está diante de você, a primeira impressão que você tem é essa: é que quando Deus fala para Ezequiel, então profetiza, ele começou a profetizar, como se aquelas palavras tivessem vindo dele, como se a fé dele tivesse movido e tornado-se o nascedouro daquelas palavras. Olha como Ezequiel tem fé. Olha como Ezequiel profetiza. E ele começa a profetizar, e a profecia é tremenda. Ele diz: vento dos quatro cantos. E a gente que era profeta até essa hora nem sabia que tinha autoridade para dar ordem a vento. Vento dos quatro cantos, ouvi a palavra de Deus, sopra sobre este vale. E é daí para frente, irmão, é uma coisa mais poderosa do que outra, é uma revelação mais grandiosa do que outra. Só que nada disso saiu da cabeça de Ezequiel, apesar dele ser o profeta. Tudo isso saiu de Deus. Quando Deus disse a Ezequiel: profetiza, ele não começou a profetizar, ele continuou calado. Porque profeta de verdade não fala o que sente, tampouco fala o que quer falar.
Quanto mais verdadeiro é um profeta, sabe como você afere o nível de verdade de um profeta? O quanto ele é fiel a repetir o que Deus já disse.